Olá, o FEF na TV está começando. Você vai conferir uma entrevista com o psicólogo Vitor Antenori sobre dependência química. Nossa equipe acompanhou um evento do SIG, Simpósio de Inovação e Gestão, que movimentou a cidade. Neste mês, o centenário da Primeira Guerra Mundial é lembrado na primeira semana acadêmica de História, que você acompanha aqui. Então fique ligado que o FEF na TV está começando. Olá, eu estou aqui na Farmácia Escola da Fundação Educacional de Fernandópolis com a Rosana Mota, que vai apresentar um pouquinho mais da rotina aqui da Farmácia Escola. Olá, Rosana, tudo bem? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos conhecer? Vamos sim. Aqui nós temos o almoxarifado de matérias-primas. Elas ficam todas dispostas em ordem alfabética e nós separamos sólidos de líquidos. Nós temos o almoxarifado de embalagens. Estão dispostas as embalagens, né? Tanto para a cápsula, que é uso interno, quanto para os cosméticos, uso externo. Tá? Todas são lavadas, esterilizadas antes de embalar os medicamentos e os cosméticos. Certo. Esses cosméticos, eles vão para o curso de estética. Nós manipulamos para todas as clínicas. Físio, TO, estética, todas as clínicas aqui fazem com a gente, manipulam com a gente. Aqui tem 2 salas de lavagem, tanto de embalagem quanto de vidraria. Então aqui nós lavamos, tem água destilada, a estufa para esterilização, autoclave, todo o sistema mesmo para garantir a asepsia total da vidraria e da embalagem também. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come. Laboratório de homeopatia. Ele é totalmente separado, porque não pode ter nenhum cheiro, nenhum odor, nenhuma contaminação cruzada. E essas são as nossas estagiárias do curso de farmácia manipulando os medicamentos homeopáticos. Rosana, quero agradecer muito por você ter recebido nossa equipe do FEF na TV aqui no Farmácia Escola. Obrigada a vocês, Luiz. Sejam bem-vindos quando vocês quiserem. Convidamos também a todos os alunos, acadêmicos, professores para virem conhecer o nosso trabalho aqui da Farmácia Escola. Obrigada. Ministrada pelo regente Luiz Fernando Paina, da Orquestra de Sopro de Fernandópolis. A grande importância, né, é que a música realmente ela é uma coisa que motiva desde quando a gente nasce. Né? O som faz parte da nossa educação desde dentro da barriga. E quando você toca uma música, principalmente uma música conhecida, uma música que os jovens estão dentro do que os jovens escutam hoje, sendo tocada de uma forma inovadora, como no caso hoje por uma orquestra, o som do instrumento acaba tocando diferente, a sensação na pessoa. Além das dicas de como se motivar para os desafios do dia a dia, o público que contou com a presença de alunos da FEF e da ETEC foram contagiados pelo clima de descontração e literalmente entraram na dança. Mais do que empolgação, a noite do SIG serviu para reflexão, que sempre podemos fazer qualquer coisa, basta a determinação, que o melhor da sua vida ainda vai acontecer. Olá, eu estou aqui hoje com o Vitor Antenori Rossi, ele que é psicólogo, especialista em psiquiatria
e também dependência química, professor aqui da faculdade da FEF e também coordenador do grupo MUD. E vai falar aqui hoje conosco sobre o tema que é dependência química. Bom, Vitor, seja bem-vindo ao estúdio do FEF na TV. Obrigado pela oportunidade, muita satisfação participar do projeto de vocês. Vamos lá, responder as perguntas dentro do possível. O que é dependência química? Dependência química implica a atitude de passar a depender quimicamente de alguma medicação, ou de alguma droga, ou de alguma reação química de forma geral. É importante ter em mente que quando se fala dependência química, liga-se imediatamente ao usuário de drogas ilícitas, mas não necessariamente esse é o único dependente. A dependência química, a definição de dependente químico está relacionada não ao número de vezes que essa pessoa faz uso de droga, não à quantidade de droga que essa pessoa faz, mas a inabilidade desse indivíduo de fazer o uso de apenas uma dose. É aquele indivíduo que não consegue tomar um copo de cerveja, ele precisa ficar bêbado. É aquele indivíduo que não consegue fazer uso de qualquer droga em uma dosagem que seja mínima, que seja experimental ou que seja apenas recreativa, que ele sempre precisa alcançar intoxicação por aquilo. E por intoxicação entenda-se a bebedeira, entenda o sono oriundo do exagero da maconha ou qualquer outra droga que venha a causar uma alteração máxima nesse sentido. O importante é se ter em mente que qualquer pessoa que dependa quimicamente dessa alteração para conseguir levar a sua vida adiante, não consiga fazer suas funções normais sem aquilo, torna-se dependente químico de algo. Aquele indivíduo que fica irritado porque não toma um café de manhã, ele já é um dependente da cafeína. O indivíduo dependente da nicotina, o chocolatra, como são conhecidos, pessoas que, se não conseguirem comer um chocolate após o almoço, ficam irritadas, sentem que não conseguiram terminar aquele almoço. Então é difícil definir qual indivíduo é dependente químico, principalmente porque eles próprios não se reconhecem, né? A mentalidade de alguém que está vinculado a alguma droga eu paro quando eu quiser, eu só estou fazendo uso com o meu dinheiro, é uma fase, não está me incomodando, e nisso a dependência vai se instaurando, vai aumentando, até chegar a um ponto realmente calamitoso. E você tem alguma orientação para quem está assistindo? Principalmente a parte de orientação vai muito para aqueles que estão ligados a indivíduos que parecem estar começando a fazer o uso, principalmente na adolescência. Não que seja apenas na adolescência que o uso é iniciado. Mas pensando nesses indivíduos que estão começando a apresentar alterações comportamentais, o garoto que ia bem na escola e agora começa a ir um pouco ruim, que tinha desenvoltura para atividades esportivas e agora já não se encontra tão próximo a isso, alterações muito bruscas na música que está ouvindo, no comportamento de forma geral, se evita o contato visual, se apresenta coisas que antes não tinha, como algum colírio ou como um isqueiro no bolso, e sempre entender que o indivíduo pego no uso vai colocar a culpa em outro. É sempre a maconha que ele encontrou no bolso é do amigo dele, ele estava guardando, e os pais teriam uma abertura maior para lidar com isso e principalmente entender que o adolescente ele está antenado com o que está acontecendo e por consequência ele tem acesso à hipocrisia. Não adianta exigir que os seus filhos não façam uso de drogas ilícitas se a sua geladeira está cheia de cerveja, está cheia de uísque, se o seu comportamento é sempre dependente, enfurecido, enraivecido, há de se ter uma colaboração nesse sentido. E se houver a necessidade de uma intervenção, que ela inicialmente seja realizada pelo diálogo, nunca pela violência, nunca pela punição ou pela exclusão, porque o que esse indivíduo está buscando não é uma forma de afrontar a sociedade, é uma forma de se automedicar por encontrar em si mesmo algum desconforto, que pode estar relacionado à ansiedade, a sintomas depressivos, a dificuldade de aceitação pelo meio e não necessariamente por uma escolha simples e banal de rebeldia de fumar para afrontar os pais ou para se sentir melhor do que os outros. Pode haver realmente uma doença grave instaurada ali, que se não trabalhada, aumentará a tolerância desse indivíduo à droga, por consequência, a quantidade de droga que ele usa, e aí os caminhos podem se tornar bem mais difíceis. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o Grupo MUD, da onde surgiu, né, a ideia. O Grupo MUD começou em 2008, numa reunião minha com o Paulo Quitério, formado em sistemas de informação, trabalho na área, e nós resolvemos que havia necessidade de se debater temas como esse, inclusive o da dependência química, e levar a sociedade a uma nova reflexão acerca de temas específicos, a dependência química, a homofobia, o racismo, o sexismo, numa tentativa de ressignificar, de olhar diferente aquilo. Então,
O Mood, as siglas dele significam mentalize, una, desenvolva e ensine. O objetivo é pegar um grupo de pessoas que têm o interesse de partilhar os conhecimentos que trouxeram ao longo da vida, unificar esses conhecimentos, desenvolvê-los de uma forma que ele possa chegar à comunidade e ensiná-los através de palestras, de panfletagem, através de treinamentos ou coisas do tipo. Tudo de forma voluntária e com o intuito apenas de que as pessoas comecem a rever os seus conceitos, propondo uma mudança de paradigmas e de visões sociais. Dentro dessa ótica, já trazendo para a dependência química, um dos pontos que o Mood tem trabalhado, principalmente com adolescentes, é que essas definições do que é lícito e do que é ilícito vêm de seres humanos. Não há como você precisar que o álcool é uma droga que poderia estar no mercado e a maconha não. Ou você legaliza todas as drogas em uma quantidade necessária, ou você proíbe todas elas, porque a sociedade encontra-se, então, numa situação que o usuário de álcool, ele é bem visto, porque ele pode ir numa festa, fica bêbado e todo mundo dá risada. E o usuário que faz o uso de meio baseado de maconha é visto como um marginal, como um bandido e rejeitado socialmente. Essa é uma das propostas do Mood, de refazer uma avaliação que não beneficie apenas a indústria farmacêutica, a indústria de bebida ou a indústria de tabaco, mas a sociedade em geral, e que os indivíduos que fazem a escolha de uma droga ou de outra não sejam recriminados por isso, mas que nós possamos ter a humildade de enxergar que todos, em algum nível, têm uma dependência, que pode ser pela droga, pelo café, pelo chocolate, pela necessidade de que a mensagem enviada no celular seja respondida imediatamente, pela dificuldade de lidar com a ausência de outra pessoa. Em todos os níveis há uma dependência. Basta que nós passemos a distinguir que a química não é pior do que as outras, é apenas mais uma em meio a tantas. Certo. Como faz para participar do Grupo Mood? As reuniões do Mood são abertas, quinzenais, são realizadas no Centro Cultural América, em Fernandópolis, e a pessoa só tem que aparecer, se apresentar, começar a partilhar as ideias. A reunião tem duração de 1h30 e acontece todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h. Eu conversei aqui nos estúdios do FEF na TV com o Vitor Antenori Rossi, ele que é psicólogo e também professor aqui da FEF e também coordenador do Grupo Mood. Eu quero agradecer muito pela participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para voltar, havendo a necessidade de debater outros temas. Muito obrigado. Ok, obrigado. Até mais. Parece um lugar assustador e, na verdade, causa muitos pesadelos para muitas pessoas.
Mas hoje eu estou aqui na Fundação Educacional de Fernandópolis, nós aqui do FEF na TV, para conversar com o coordenador de História, o André Luiz da Silva, que está acontecendo a 11ª Semana Acadêmica de História e o centenário da Primeira Guerra Mundial. André, tudo bem com você? Tudo bem. Gostaria muito de agradecer a vocês pela iniciativa do FEF na TV. Este evento ele vai tratar do centenário da Primeira Guerra Mundial. Um evento que foi chave, foi fundamental para as transformações que marcam a nossa sociedade hoje. Se nós formos pensar, não existe uma sociedade ocidental, uma cultura ocidental igual antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Um exemplo, se até o século XIX a Inglaterra era o principal país hegemônico nesse planeta, os Estados Unidos se torna o principal país em termos econômicos, políticos, o exército e tudo mais. Então, a Primeira Guerra Mundial é fundamental, é importantíssimo para pensar o hoje, para pensar o que nós somos enquanto uma sociedade, para pensar as nossas relações com os Estados Unidos e com a Europa. Nosso evento ele teve como principal característica mesclar tanto a parte cultural, né, quanto a parte acadêmica. Os alunos ficaram responsáveis por montar esse cenário que vocês estão vendo, que representa os cemitérios dos soldados. Após a morte dos milhões de jovens na guerra, o que sobravam eram as cruzes brancas. Aqueles que estavam ganhando muito dinheiro com a guerra, aqueles que eram os bancos, aqueles que fabricavam as armas, que ficaram muito e muito ricos com a guerra, não estavam nesses cemitérios. Quem estava aqui eram os jovens com suas mães, esposas, que sofreram as consequências de ficar meses em uma batalha de trincheiras, abaixo do nível do chão, se alimentando do que existia, e era pouco, vendo seus amigos, seus colegas morrendo, doenças, até surto de piolhos. Das coisas mais horríveis que podem ter acontecido na humanidade, a guerra de trincheiras é uma dessas. O que significa no cenário esses sacos? Esses sacos, eles representam o quê? Representam as trincheiras, porque eles tinham que, além de lidar com os inimigos, eles tinham que lidar com a construção delas, com a possibilidade de desmoronamento, tudo que vocês puderem imaginar, de passar um dia em um buraco, lutando, correndo o risco de pôr a sua cara, a sua cabeça para fora da trincheira e ser acertado por um tiro. Nessa ala nós temos algumas esculturas que estão em exposição. Essas obras são de um artista local, um escultor local e pintor, alguém que escreve poesias, ele chama-se Alessio. E nós temos que valorizar aquilo que é feito aqui em Fernandópolis. E essas obras, elas não apenas retratam talvez uma incomodação ou uma necessidade do artista. Elas buscam dar sentido para algo que não tem sentido, que é a guerra. Essas imagens, elas foram selecionadas pelos alunos. Eu acompanhei esse processo de seleção. Eles buscaram trazer aquilo que é mais chocante, aquilo que é mais chamativo, aquele espaço da guerra onde nós encontramos carnificina, onde nós encontramos os resultados do uso de armas químicas, o resultado dos interesses do capital. Nessa imagem nós podemos perceber como era difícil se locomover entre as trincheiras. Aqueles sacos que os alunos do curso de História montaram ali como cenário, estão aqui presentes. 10 milhões de soldados mortos, num total de 70 milhões. Eu quero agradecer muito, professor, coordenador do curso de História, pela realização aí da 11ª Semana Acadêmica de História. FEF na TV agradece muito pelo espaço, pela colaboração. E é isso aí, até a próxima. Meu nome é Rubens, eu sou o coordenador geral dos cursos de pós-graduação da Fundação Educacional de Fernandópolis. A pergunta que foi feita é a diferença entre os cursos de pós-graduação. Mas para falar do curso de pós-graduação, eu tenho que falar da estrutura geral da graduação no Brasil. A partir de 87, com a nova LDB, os cursos no Brasil são divididos entre graduação e pós-graduação. A graduação é o curso de tecnologia, o curso de bacharelado e o curso de licenciatura. A licenciatura forma professor, bacharelado forma o profissional e tecnologia forma o profissional mais específico. E os cursos de pós-graduação são divididos entre lato sensu e stricto sensu. O stricto sensu é o doutorado
e o mestrado. E o Lato Sensu são os cursos de especialização e os cursos de MBA. Os cursos de especialização, então, são cursos de pós-graduação Lato Sensu, feitos para quem faz um curso de tecnologia, ou um curso de graduação, ou um curso de bacharelado, ou um curso de licenciatura. E esses cursos são, em média, de duração de 1 ano, tem uma carga horária mínima de 360 horas, e quando envolve conselhos, como o Conselho de Biomedicina, Conselho de Engenharia, eles são aprovados também dentro dos conselhos, como é o caso do nosso curso de georreferenciamento, que é aprovado no INCRA, o nosso curso de segurança do trabalho, que é aprovado no CREA, e o nosso curso de biomedicina estética, que é aprovado no Conselho Regional de Biomedicina. Como é que a gente escolhe um curso para alavancar a carreira? Bom, primeiro que a gente tem que fazer um curso de pós-graduação. A educação hoje é continuada, não se forma mais um profissional sem uma educação, né, para o resto da vida. Mas os cursos de pós-graduação, Lato Sensu, como eu disse, são divididos em especialização e MBA. Se você quer se especializar em alguma coisa dentro da sua profissão, você faz um curso de especialização. Agora, se você quer trabalhar na área de negócios, então você faz um curso de MBA. Por exemplo, na área de comunicação, se eu quero trabalhar com comunicação em mídia, se eu quero trabalhar com jornalismo impresso, assessoria de imprensa, então eu vou fazer um curso de especialização. Agora, se eu quiser trabalhar na área de negócios, montar minha agência, entender o negócio, entender a comunicação como negócio, eu vou fazer um curso de MBA. Bom, na FEF hoje nós temos vários cursos de pós-graduação, né? No momento nós temos em funcionamento e com matrículas abertas, na área da comunicação nós temos o curso de MBA em Marketing, MBA, como eu disse, negócio, né? Marketing como negócio. Na área da saúde nós temos os cursos de Psicologia, Psicopedagogia, Estética e Audiologia. Na área da engenharia, na área das exatas, nós temos o georreferenciamento de imóveis rurais e temos o engenharia de segurança do trabalho. E na área de negócios, nós temos o MBA Logística e Ciências Contábeis. Todos os cursos são com duração de aproximadamente de 1 ano, com 360 horas, e eles são geralmente aos sábados, porque já são para profissionais. Então eles funcionam aos sábados e dá uma média assim, de 3 sábados de aula e 1 sábado de folga, que é para as pessoas poderem ficar com a família. O curso estão todos com as inscrições abertas, e para 2015 nós teremos mais alguns cursos ainda na área da saúde. E se alguém quiser mais informações, é só entrar no site da FEF, clicar lá no pós-graduação, tem todas as informações lá, inclusive um resumo de todos os cursos que eu falei. Olá, meu nome é Keila, tenho 19 anos, sou aluna do curso de Administração da Fundação Educacional de Fernandópolis, moro em Guarani do Oeste. O que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas é ficar com a minha família, com os meus amigos, enfim, com pessoas que eu gosto. Eu acredito que, independente do que fazer, com quem estar é o mais importante. Para o meu futuro, eu quero ter sucesso em todas as áreas da minha vida, familiar, conjugal, profissional, enfim, ter sucesso no sentido de fazer bem. E sou feliz por realizar um pouquinho desse sonho a cada dia. O FEF na TV fica por aqui. Visite nossa página no Facebook. Até a próxima!